UOL Notícias. Política. Conheça 10 histórias de corrupção durante a ditadura militar. Militares em frente ao Ministério do Exército, no Rio, em 2 de abril de 1964. Imagem. Memórias reveladas.arquivonacional.gov.br/Arquivo Nacional. Marcelo Freire. Do UOL, em São Paulo. 1º de abril de 2015. 6 horas. Os protestos de 15 de março, direcionados principalmente contra o governo federal e a presidente Dilma Rousseff, indicaram a insatisfação de parte da população com os casos de corrupção envolvendo partidos políticos, empresas públicas e empresas privadas. Algumas pessoas, inclusive, chegaram a pedir uma intervenção militar, alegando que essa seria a solução para o fim da corrupção. Mas será que nesse período a corrupção realmente não fazia parte da esfera política? Apesar da blindagem proporcionada pelas restrições ao legislativo, judiciário e imprensa, ainda assim a ditadura não passou imune a diversas denúncias de corrupção. O UOL listou 10 delas, tendo como fonte a série de 4 livros de Hélio Gaspari sobre o período da ditadura envergonhada, a ditadura escancarada, a ditadura derrotada e a ditadura encurralada, e reportagens da época. O primeiro item, que envolve Delfim Neto, contém uma resposta do ex-ministro sobre os casos. Veja. 1. Contrabando na Polícia do Exército. A partir de 1970, dentro da primeira companhia do 2º Batalhão da Polícia do Exército, no Rio de Janeiro, sargentos, capitães e cabos começaram a se relacionar com o contrabando carioca. O capitão Ailton Guimarães Jorge, que já havia recebido a honra da Medalha do Pacificador pelo combate à guerrilha, era um dos integrantes da quadrilha que comercializava ilegalmente caixas de uísques, perfumes e roupas de luxo, inclusive roubando a carga de outros contrabandistas. Os militares escoltavam e intermediavam negócios dos contraventores. Foram presos pelo SNI, Serviço Nacional de Informações, e torturados, mas acabaram inocentados porque os depoimentos foram colhidos com uso de violência, direito de que os civis não dispunham em seus processos na época. O capitão Guimarães, posteriormente, deixaria o exército para virar um dos principais nomes do jogo do bicho no Rio, ganhando fama também no meio do samba carioca. Foi patrono da Vila Isabel e presidente da Liesa, Liga Independente das Escolas de Samba. 2. A vida dupla do delegado Fleury. Sérgio Paranhos Fleury. Imagem, Folha Press. Um dos nomes mais conhecidos da repressão, atuando na captura, na tortura e no assassinato de presos políticos, o delegado paulista Sérgio Fernandes Paranhos Fleury foi acusado pelo Ministério Público de associação ao tráfico de drogas e extermínios. Apontado como líder do Esquadrão da Morte, um grupo paramilitar que cometia execuções, Fleury também era ligado a criminosos comuns, segundo o Ministério Público, fornecendo serviço de proteção ao traficante José Iglesias, o Juca, na Guerra de Quadrilhas Paulistanas. No fim de 1968, ele teria metralhado o traficante rival Domiciano Antunes Filho, o Luciano, com outro comparsa, e capturado, na companhia de outros policiais associados ao crime, uma caderneta que detalhava as propinas pagas a detetives, comissários e delegados pelos traficantes. O caso chegou a ser divulgado à imprensa por um alcaguete, Odilon Mascheroni de Queiroz Carioca, que acabou preso por Fleury e, posteriormente, desmentiu a história a jornais de São Paulo. Carioca seria morto pelo investigador Ademar Augusto de Oliveira, segundo o próprio revelaria um jornalista, tempos depois. Os atos do delegado na repressão, no entanto, lhe renderam uma medalha do pacificador e muita blindagem dentro do Exército, que deixou de investigar as denúncias. Promotores do Ministério Público foram alertados para interromper as investigações contra Fleury. De acordo com o relato publicado em A Ditadura Escancarada, o Procurador-Geral da Justiça, Oscar Xavier de Freitas, avisou 2 promotores em 1973: "Eu não recebo solicitações, apenas ordens. Esqueçam tudo, não se metam em mais nada. Existem olheiros em toda parte, nos fiscalizando. Nossos telefones estão censurados." No fim daquele ano de 1973, o delegado chegou a ter a prisão preventiva decretada pelo assassinato de um traficante, mas o Código Penal foi reescrito para que réus primários com bons antecedentes tivessem direito à liberdade durante a tramitação dos recursos. Em uma conversa com Heitor Ferreira, secretário do presidente Ernesto Geisel,
1974 a 1979, o general Golbery Couto e Silva, então ministro do Gabinete Civil e um dos principais articuladores da ditadura militar, classificou assim o delegado Fleury, quando pensava em afastá-lo: esse é um bandido. Agora, prestou serviços e sabe muita coisa. Fleury morreu em 1979, quando ainda estava sob investigação da Justiça. 3. Governadores biônicos e sob suspeita. Em 1970, uma avaliação feita pelo ECNI ajudou a determinar quais seriam os governadores do estado indicados pelo presidente Médici, 1969 a 1974. No Paraná, Haroldo Leon Pérez foi escolhido após ser elogiado pela postura favorável ao regime. Um ano depois, foi pego extorquindo um empreiteiro em $1 milhão e obrigado a renunciar. Segundo o general João Baptista Figueiredo, chefe do SNI, no governo Geisel, os agentes teriam descoberto que Pérez era ladrão em Maringá se o tivessem investigado adequadamente. Na Bahia, Antônio Carlos Magalhães, em seu primeiro mandato no estado, foi acusado em 1972 de beneficiar a Magnesita, da qual seria acionista abatendo em 50% as dívidas da empresa. 4. O caso Lutfala. Paulo Maluf. Imagem, Estadão Conteúdo. Outro governador envolvido em denúncias foi o paulista Paulo Maluf. 2 anos antes de assumir o estado, em 1979, ele foi acusado de corrupção no caso conhecido como Lutfala, empresa têxtil de sua mulher, Silvia, que recebeu empréstimos do BNDE, Banco Nacional de Desenvolvimento, quando estava em processo de falência. As denúncias envolviam também o ministro do Planejamento Reis Veloso, que negou as irregularidades, e terminou sem punições. 5. As mordomias do regime. Em 1976, as redações de jornal já tinham maior liberdade, apesar de ainda estarem sob censura. O jornalista Ricardo Couto publicou no Estado de São Paulo reportagens expondo as mordomias de que ministros e servidores, financiados por dinheiro público, dispunham em Brasília. Uma piscina térmica banhava a casa do ministro de Minas e Energia, enquanto o ministro do Trabalho contava com 28 empregados. Na casa do governador de Brasília, frascos de laque e alimentos eram comprados em quantidades desmedidas. 6.800 pãezinhos teriam sido adquiridos num mesmo dia. Filmes proibidos pela censura, como o erótico Emanuele, eram permitidos na casa dos servidores que os requisitavam. Na época, os ministros não viajavam em voos de carreira, e sim em jatos da Força Aérea. Antes disso, no governo Médici já se observavam outras regalias. O ministro do Exército, cuja pasta ficava em Brasília, tinha uma casa de veraneio na Serra Fluminense, com direito a mordomo. Os generais de exército, 4 estrelas, possuíam 2 carros, 3 empregados e casa decorada. Os generais de brigada, 2 estrelas, que iam para Brasília contavam com $27 mil para comprar mobília. Cabos e sargentos prestavam serviços domésticos às autoridades, e o Planalto também pagou transporte e hospedagem a aspirantes para um churrasco na capital federal. 6. Delfim e Camargo Corrêa. Delfim Neto. Imagem, Letícia Moreira Folha. Imagem. Delfim Neto, ministro da Fazenda durante os governos Costa e Silva, 1967 a 1969, e Médici, embaixador brasileiro na França no governo Geisel e ministro da Agricultura, depois Planejamento, no governo Figueiredo, sofreu algumas acusações de corrupção. Na primeira delas, em 1974, foi acusado pelo próprio Figueiredo, ainda chefe do SNI, em conversas reservadas com Geisel e Heitor Ferreira. Delfim teria beneficiado a empreiteira Camargo Corrêa a ganhar a concorrência da construção da hidrelétrica de Água Vermelha, Minas Gerais. Anos depois, como embaixador, foi acusado pelo francês Jacques de Labrousse de ter prejudicado seu banco, o Crédit Comercial de France, que teria se recusado a fornecer $60 milhões para a construção da usina hidrelétrica de Tucuruí, obra também executada pela Camargo Corrêa. Em citação reproduzida pela Folha de São Paulo em 2006, Delfim falou sobre as denúncias, que foram publicadas nos livros de Hélio Gaspari, Ele, Gaspari, retrato conjunto de intrigas armado dentro do staff de Geisel pelo temor que o general tinha de que eu fosse eleito governador de São Paulo, afirmou o ex-ministro. Outro lado. Em relação às denúncias que envolvem seu nome nesse texto, o ex-ministro Delfim Neto respondeu ao UOL,
Trata-se de velhas intrigas que sempre foram esclarecidas. Nunca tive participação nos eventos relatados. 7. As comissões da General Electric. Durante um processo no CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, em 1976, o presidente da General Electric no Brasil, Gerald Thomas Miley, admitiu que a empresa pagou comissão a alguns funcionários no país para vender locomotivas à estatal Rede Ferroviária Federal, segundo noticiou a Folha de São Paulo na época. Em 1969, a junta militar que sucedeu Costa e Silva e precedeu Médici havia aprovado um decreto-lei que destinava fundos especiais para a compra de 180 locomotivas da GE. Na época, um dos diretores da empresa no Brasil na época era Alcio Costa e Silva, irmão do ex-presidente, morto naquele mesmo ano de 1969. Na investigação de 1976, o CAD apurava a formação de um cartel de multinacionais no Brasil e o pagamento de subornos e comissões a autoridades para obtenção de contratos. 8. Newton Cruz, caso CAPEM e o dossiê Baumgarten. Newton Cruz. Imagem, Paula Giolito, Folha Press. O jornalista Alexandre von Baumgarten, colaborador do SNI, foi assassinado em 1982, pouco depois de publicar um dossiê acusando o general Newton Cruz de planejar sua morte, segundo o ex-delegado do DOPS Cláudio Guerra, em declaração de 2012. A ordem partiu do próprio SNI. A morte do jornalista teria ligação com seu conhecimento sobre as denúncias envolvendo Cruz e outros agentes do serviço no escândalo da agropecuária CAPEM, empresa dirigida por militares, contratada para comercializar a madeira da região do futuro Lago de Tucuruí. Pelo menos 10 milhões de dólares teriam sido desviados para beneficiar agentes do SNI, no início da década de 1980. O general foi inocentado pela morte do jornalista. 9. Caso Coroa Brastel. Delfim Neto sofreria uma terceira acusação direta de corrupção, dessa vez como ministro do Planejamento, ao lado de Hernani Galvez, ministro da Fazenda, durante o governo Figueiredo. Segundo a acusação apresentada em 1985 pelo Procurador-Geral da República José Paulo Sepúlveda Pertence, os dois teriam desviado irregularmente recursos públicos por meio de um empréstimo da Caixa Econômica Federal ao empresário Assis Paim, dono do grupo Coroa Brastel, em 1981. Galvez foi absolvido em 1994, e a acusação contra Delfim, que disse na época que a denúncia era de iniciativa política, não chegou a ser examinada. 10. Grupo Delfim. Denúncia feita pela Folha de São Paulo de dezembro de 1982 apontou que o Grupo Delfim, empresa privada de crédito imobiliário, foi beneficiado pelo governo por meio do Banco Nacional da Habitação ao obter 70 bilhões de cruzeiros para abater parte dos 82 bilhões de cruzeiros devidos ao banco. Segundo a reportagem, o valor total dos terrenos usados para a quitação era de apenas 9 bilhões de cruzeiros. Assustados com a notícia, clientes do grupo retiraram seus fundos, o que levou a empresa à falência pouco depois. A denúncia envolveu os nomes dos ministros Mário Andreasa, Interior, Delfim Neto, Planejamento, e Hernani Galvez, Fazenda, que chegaram a ser acusados judicialmente por causa do acordo.